Estava meditando, estava lendo ontem sobre Caim e Abel. Eu sempre li aquela história de Caim e Abel e ouvia as pessoas falar. E eu nunca parei para meditar por que Deus tinha rejeitado a oferta de Caim e tinha aceitado a oferta de Abel. Eu já vi até alguns pastores falar porque a oferta de Abel era um novilho, era um cordeiro, e isso já representava o sacrifício de Cristo. Mas a palavra fala de oferta, irmãos. E quando nós vamos ofertar muitas das vezes você acha que é você tirar uma certa quantia em dinheiro e colocar no gasofilácio ou colocar dentro de uma salva. Mas desde o momento que você sai da tua casa e vem para a casa de Deus, você está ofertando a Deus. Quando você bate palma, você está ofertando a Deus. Quando você dá um glória a Deus, você está ofertando a Deus. Quando você está cantando junto com os irmãos, adorando, você está ofertando a Deus. Quando você está ouvindo a palavra, você está ofertando a Deus. E muitas das vezes tem muita gente que ele oferece muita oferta e muito sacrifício. E às vezes se torna sacrifício de tolo e Deus não recebe. Nem a oferta em dinheiro Deus não recebe. Porque a própria Bíblia diz, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou que o teu irmão tem contra você, você tem que ir lá se acertar com ele, para depois vir oferecer sua oferta a Deus. E muitas das vezes a pessoa vem com o coração cheio de ira, cheio de cólera, cheio de maldade, cheio de hipocrisia, com todo tipo de sujeira, de imundície, e às vezes diz que está ofertando a Deus. Você veio ouvir aquilo que seu coração pede, você quer ouvir aquilo que Deus quer falar com você? Eu quero ouvir a igreja. Você quer ouvir Deus falar com você? Porque, irmãos, quando eu sento para meditar a palavra de Deus, você sabia que tem muitos obreiros dentro da igreja, que às vezes ele sobe no altar e não tem nada para oferecer, porque não senta para ler a Bíblia. Ele não quer sentar, ele não ora para Deus dar uma palavra, ele não senta para ler a Bíblia, ele não procura crescer na graça e no conhecimento, porque as duas coisas têm que andar junto. E eu me preocupo muito com isso. Porque para me dar alguma coisa para vocês vinda de Deus, primeiro eu tenho que receber. E se eu não recebo nada, o que é que eu vou dar para vocês? Nada. E às vezes o pregador sobe em cima do altar e fica enchendo linguiça. Vocês até me perdoem do português que eu estou usando. Fica enchendo linguiça, inventando conversa fiada. E Deus, meu amado, muitas das vezes ele não tem falado mais nas igrejas. Sabe por quê? Porque a maioria do pregador fala aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. Nós falamos isso, acho que foi o quê? No domingo, culto de domingo. Às vezes até o pregador que tem compromisso com Deus e com a palavra, às vezes ele tem até dificuldade na hora de ministrar a palavra, às vezes de trazer aquilo que Deus quer que ele fale. Eu comentei que eu estava aqui um dia dentro dessa sala, eu já tinha preparado uma mensagem, orado, e Deus me deu uma palavra. Eu estava aqui dentro dessa salinha, Deus me deu uma palavra, e eu questionei muito com Deus naquele dia, porque eu falei, Senhor, se eu pregar isso, aqueles que não saem metendo pau na igreja, ou falando mal de mim, a maioria deles nunca mais vai voltar aqui dentro da igreja, porque as pessoas já estão viciadas, mal acostumadas, em querer ouvir palavra que enche o seu ego. Aí ele sai falando, Deus falou comigo, porque falou aquilo que ele queria ouvir. Entra com um saco de pecado dentro da igreja, e sai com um saco de pecado e vai para casa, e continua naquela mesma vidinha, e se morrer nesse estado vai para o inferno. E se Jesus voltar, fica aí. Jesus, ele é claro, conhecereis a verdade vos libertará. E eu meditando
né, nessa palavra a respeito de... Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4 a 7. Caim, ele era agricultor, né? Ele arava a terra, mexia com a terra. Mas Abel era pastor. E diz assim a palavra de Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente. E o seu semblante, né, mudou-se o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tu irastes? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Lá no capítulo 4, no verso 8, e falou Caim a Abel, e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Fecha os teus olhos agora. Ó Deus, a tua palavra vai ser ministrada. E eu quero te pedir, ó Pai, se houver algum demônio ou algum espírito das trevas que oprime ou que tira o entendimento da pessoa, que esse demônio venha bater em retirada deste local. E que o teu espírito, ó Deus, no nome de Jesus, venha fazer com que a tua palavra, ela venha cair a cada coração como uma terra fértil. E que nós possamos entender, compreender do que é que o Senhor deseja de nós. O que o Senhor quer que nós o fazemos na tua presença. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, eu te peço no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, Caim, ele levou a sua oferta até a Deus. Abel também levou a sua oferta também a Deus. Deus não rejeitou a oferta de Caim, porque era fruto da terra. Ele não aceitou a oferta de Abel, porque era um novilho, porque era um cordeiro. Oferta, independente da oferta, oferta é oferta, desde que seja feita com pureza de coração. Deus, ele já sabia o que se passava no coração de Caim. Deus, ele já sabia que Caim tinha um coração mau. Deus já sabia que Caim, ele já estava planejando fazer alguma coisa contra o seu irmão. Então, se ele fizesse o bem ou não, de toda forma Deus iria rejeitar ele. Deus não aceitou a oferta de Caim simplesmente porque Caim tinha um coração maligno. Muitas das vezes as pessoas, mas tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, é batizado nas águas, tem uns que até falam em línguas. Mas tem um coração maligno, tem um coração perverso, sabe? Ele fica matutando, como se diz, né? As pessoas da roça matutando, fica imaginando. Ele fica pensando como é que ele vai fazer o mal. Tem pessoas que têm um coração bom, uma mente boa, que ele fica horas, dias, meses pensando em fazer o bem para alguém, planejando como é que ele vai fazer aquele bem. Mas tem pessoas malignas, tem pessoas de coração ruim, coração perverso. Elas ficam planejando como é que vai fazer o mal. E por isso, Deus,
rejeitou a Caim, rejeitou a sua oferta. Abel, se você for olhar, não é porque era um cordeiro ou um novilho, não. Porque Abel tinha um coração bom. Porque Abel, se você for olhar, Deus se agradara de Abel. Mas Caim, Deus não estava se agradando de Caim. Caim trouxe frutos da terra. Era lavrador. O Abel trouxe o primogênito das ovelhas, porque era pastor. Todos os dois trouxeram simplesmente o que? Oferta. Ofereceram oferta a Deus. Mas além da oferta, Deus sabia o que estava no coração dos dois. O que se passava na mente dos dois. E Deus está falando comigo e Deus está falando com você nessa noite. Como está o teu coração? Deus tem se agradado dos teus pensamentos? Deus tem se agradado de você? Não é de um bom louvor, não é de você estar todo dia dentro da igreja, não é você dizer que você é crente, dizer que serve a Ele. Deus, Ele sonda os corações. Você pode olhar para mim e dizer, pastor Isaías, um homem de Deus, cheio de Deus, mas você não conhece meu coração. Eu posso olhar para você e achar que você é uma excelente pessoa, achar que você também está cheio de Deus, mas eu não conheço o teu coração. Eu não sei o que se passa na tua mente quando você está dentro da tua casa, deitado na tua cama. E Deus já sabia o que estava no coração dele. E Deus ainda alerta ele, sabe? Quando Deus rejeita a oferta dele, o semblante dele cai. O semblante dele cai. Na mesma da hora o semblante dele cai porque Deus rejeitou a oferta. Por que o semblante dele caiu? Porque ele mesmo sabia da condição dele, dos erros, do pecado que estava na vida dele. Ele sabia o que ele andava tramando, o que ele andava pensando. Tanto que Deus alerta ele. Caim, por que tu iraste, Caim? Por que decaiu o teu semblante? Deus está perguntando, por que o seu semblante caiu quando eu falei que rejeitei a tua oferta? Por que você ficou cheio de ira? Porque o coração dele era mau. O semblante caiu porque tinha um coração irado. E ele permitiu. O que estava no coração dele, ele permitiu concretizar. Sabe, muitas das vezes, nós pensamos assim tantas coisas. Imaginamos tantas coisas. E às vezes são coisas más e perversas. E Satanás, ele joga muita seta na mente das pessoas. Você acha que porque eu sou pastor, o diabo não tenta bombardear minha mente? Às vezes você olha um homem, uma mulher, você vê cheio de Deus, você acha que ele está imune de ser bombardeado pelo diabo? Às vezes Satanás ele tenta colocar algo na tua mente, mas quando você permite que aquilo que você andou pensando, tramando, você permite acontecer, aí você está concretizando o desejo de Satanás que foi colocado no seu coração. Ele tinha inveja de Abel. Ele já desejava matar o irmão dele. Ele era um homem tão irado. Ele se irou com Deus, não iria se irar com o irmão dele. Ele se irou com Deus, o semblante dele caiu. E lá na frente nós vemos o quê? Ele chama Abel para conversar, né? Conversando com Abel, daqui a pouco ele se levanta e mata o irmão lá no campo. Ele tirou a vida de Abel. Caim tirou a vida de Abel, porque ele tinha um coração perverso, um coração mau. Tem pessoas que ele tem um coração tão mau, tão ruim. Se ele orar, Deus não ouve. Se ele abrir a boca da glória a Deus, Deus não recebe. E Satanás, a Bíblia diz o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está todo dia na igreja ouvindo a palavra, mas ele não consegue entender, ele não consegue guardar, ele não consegue viver a palavra, porque Satanás está fazendo morada no coração dele. Porque em vez de ele ficar pensando bem, em vez de ele fazer aquilo que a palavra determina, ele fica dando ouvido para Satanás.
Pessoas que muitas das vezes nós achamos que às vezes está até querendo o nosso bem, mas a maldade, a perversidade, a imoralidade, o crime. Nós vemos esses dias, o camarada mata a mulher e depois vai lá para a terceira ponte se jogar. Ah, foi o diabo? Claro que foi o diabo, mas ele premeditou. Quantas pessoas que às vezes para ir assaltar um banco, primeiro ele senta, ele fica premeditando, pensando como é que vai fazer. A maioria dos criminosos não faz assim, deu na teia, deu na cabeça e vai cometer o crime, não. A maioria deles, eles sentam, eles ficam pensando, ficam matutando, ficam tramando até fazer aquilo que Satanás projetou no coração dele. E assim, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes estão até dentro da igreja, mas às vezes cometem esse mal. Vou dar um exemplo para você. Nós vemos Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que quando ele era mais jovem, quando ele foi ungido a rei, que o óleo desceu sobre a cabeça dele, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Amém? O Espírito de Deus se apossou de Davi. Mas uma certa feita, Davi, em vez de ir para a guerra, ele estava em casa, no seu palácio, e foi passear à tarde na varanda do palácio. E quando ele olha para baixo, ele vê o quê? Uma mulher se banhando. A mulher, a Bíblia diz que era muito formosa, muito linda. Quando ele olhou, se tivesse saído e dado as costas, ele ficou olhando, ficou observando. E ele deu uma ordem para que trouxesse aquela mulher até ele. Só que aquela mulher, ela tinha marido. E o marido, ele estava na guerra lutando por Israel. Davi, antes de mandar chamar Betseba para ir se deitar com ele ficou matutando, ele ficou pensando, ele ficou imaginando o que ele iria fazer. E quando ele soube que a mulher estava grávida e dele, ele faz o que? Ele manda chamar o marido, Urias. Urias estava no campo de batalha, ele mandou chamar Urias. E Urias veio. E Urias esteve no palácio com Davi. E Davi agora fala: olha, Urias, vai te deitar com a tua mulher, vai passar um tempo com ela, porque Davi ficou pensando como ele iria fazer para esconder aquela gravidez. Ele queria que Urias deitasse com a mulher, para que Urias pensasse que o filho que era dele era de Urias. Mas Urias, em vez de ir embora, ele do lado de fora do palácio, ele deita numa calçada. Alguém chega até Davi e diz: olha, Urias não foi para casa, não foi estar com a esposa dele, está lá na calçada, está deitado lá. E ele chama Urias. Ele fala assim: olha, homem, eu mandei você ir para casa, você ficar com a sua família. E Urias disse: Davi, os meus irmãos estão no campo de batalha, os meus irmãos estão lutando por Israel. Eu não sou digno de ficar com minha mulher, eu não sou digno de ir para minha casa enquanto os meus irmãos estão no campo de batalha. E o que Davi fez? Uma carta. E pegou essa carta e deu na mão de Urias. E Urias levou aquela carta para o general, aquele que comandava o exército de Davi. E naquela carta estava o quê? A sentença de morte de Urias. Davi escreveu na carta pedindo para que colocasse ele na frente de batalha e abandonasse ele no meio dos inimigos. A intenção de Davi era matar Urias. Matando Urias, ele ia ficar livre para tomar a mulher de Urias para ele. Olha só o que o diabo fez na mente e no coração de Davi. Olha o mal que ele premeditou, olha as coisas ruins que ele fez. Mas antes de fazer, passou pela mente e pelo coração dele. E o pior de tudo, meu amado, que quando a pessoa, ela começa a premeditar as coisas malignas, pastora, ela perde o temor de Deus. Sabia que ela perde o temor de Deus? Ela perde o temor de Deus. Às vezes o camarada está dentro da igreja, é casado,
Lá no setor de trabalho dele tem uma pombagira lá, uma mulher que anda, como se diz aí no mundo, na gíria do mundo, dando bola para ele. Aí ele esquece que ele é crente, esquece que é servo de Deus e começa a fazer declarações para os amigos. Um dia eu vou pegar essa mulher, um dia ela vai ser minha. Mas ele é casado. Ele diz que é crente. Aí ele começa a premeditar, começa a pensar como é que ele vai fazer. Como é que ele vai se achegar até ela. Como ele vai fazer para sair com ela. Tudo premeditado. E quando ele foca em si, já é tarde. Porque às vezes o casamento é destruído. Satanás acaba com a vida da pessoa simplesmente porque a mente dele foi emprestada para Satanás. Enquanto a pessoa está premeditando o mal, ele se esquece de Deus. Davi esqueceu de Deus, meu irmão. Davi esqueceu que tinha profeta em Israel, pastora. Ele perdeu o temor. A pior coisa que tem é quando o crente perde o temor a Deus. Ele perdeu o temor. Quando veio a ele a notícia que Urias morreu, foi feito o funeral de Urias. Passados os dias do velório, o que ele fez? Trouxe a mulher de Urias para ele. Tomou ela como esposa, mas era tudo premeditado. Agora todo o mal que ele pensou, que ele premeditou e que ele permitiu concretizar, todo mal veio sobre ele. Porque, meu amado, diante de Deus nada fica impune. Deus mandou um profeta chamado Natan. Aleluia. Deus mandou um profeta até a ele. Davi só lembrou que tinha profeta quando Natan chegou diante dele. E Natan contou uma história de um homem que tinha muitas ovelhas, um homem que tinha poder, tinha riqueza, e contou a história de um que no nada tinha, e aquele que tinha muitas ovelhas tomou a ovelhinha daquele que ovelha nenhuma tinha. Eu sei que Natan contou uma história para Davi. E Davi, irmãos, ele estava tão na carne, que ele não estava percebendo que era com ele que Deus estava falando através da boca do profeta. O profeta olhou para Davi, Davi olhou para o profeta, e Davi ficou irado e disse: esse homem ele merece morte, esse homem tem que morrer. E o profeta diz: Davi, esse homem é você. Quando o profeta diz: Davi, este homem é você, porque você premeditou, você cometeu pecado diante de Deus e diante de Israel. Aí foi que ele caiu em si. E se você for olhar o restante da história de Davi, quantas coisas ruins ocorreram depois, simplesmente porque Davi, ele tinha dado lugar para Satanás, lugar para a carne dele. Sabe, às vezes as pessoas, elas ficam pensando, ficam matutando, ficam imaginando aquilo que vai desagradar a Deus. E uma hora ele permite aquele mal acontecer. E servindo a Deus ou não, Deus cobra, meu amado. Deus, ele cobra. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não é vingativo, mas Deus, ele o que ele é? Justiça. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2 a 27, você vai ver essa história aí de Davi, uma história triste. Um homem que tocava harpa e o demônio que estava em Saul tinha que sair. Um homem que olhou para o gigante: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus de Israel? Um homem que Deus deu várias vitórias, vários escapamentos de morte. E ele olha para uma mulher e deseja ela, cobiça, deseja, e tudo aquilo que passa no coração dele. Quer dizer, Davi, ele matou um homem, a vida de um homem foi tirada. Não era só o pecado de olhar, de cobiçar, de querer a mulher do próximo. Era o pecado de tirar a vida de um ser humano. É um pecado muito grave que Davi cometeu. E depois Davi sofreu as consequências. Sabe, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo de 1 a 10, tem uma história que vocês conhecem de cor, a história de Ananias e de Safira. Ananias
ele viu que na igreja as pessoas aqueles que tinham propriedades, ninguém era obrigado a fazer isso. Mas tinha pessoas que tinham muitas propriedades, pegavam alguma propriedade e vendia. E levava como oferta à igreja, depositava aos pés dos apóstolos. E Ananias, ele viu algumas pessoas fazendo isso. E ele pega lá um pedaço de terra, ele vende aquela terra. Vamos colocar aqui nos dias de hoje, vamos supor assim, vendeu aquele pedaço de terra por 100 mil reais. Pegou 50 mil, botou debaixo do colchão, chamou a mulher e disse: olha, vendi por 100, mas vou levar 50 para a igreja, e vou dizer para os apóstolos, que eu estou levando 50 mil de oferta para a igreja. Quando Ananias chegou na igreja, chegou diante de Pedro, a primeira coisa que Pedro olhou para ele e disse: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Você não mentiste a homens, mas você quis mentir ao Espírito de Deus, Ananias. Se você vendesse ou não a herdade, se você trouxesse o dinheiro ou não, de toda forma a herdade era sua. Não foi a oferta que matou Ananias, foi a mentira. Ele chama a mulher, quer dizer, já estava tudo tramado. A Bíblia não diz assim, mas eu creio que antes dele vender, ele já tinha tramado. Eu vou pegar aquela terra, vou vender por tanto, vou levar X e vou levar para a igreja. Queria enganar quem? Toda trama, toda mentira, tudo aquilo. E o pior de tudo, que a mulher foi na conversa dele. É a pior coisa quando o homem, ele fica ali com um pensamento maligno, fica ali pensando como vai ser, como vai acontecer, fica armando. Aí chega para a mulher e conta, e a mulher é a favor. Ele vai pagar por aquilo e a mulher vai pagar junto com ele. Sabe, ela foi a favor dos pensamentos malignos e da mentira que estava na vida de Ananias. Ananias caiu morto. Depois, quando Safira chegou na igreja, ela veio com a mesma história, com a mesma mentira. Talvez ela já veio pensando: será que deu certo? Será que Ananias já entregou a oferta? O marido dela já estava morto, morreu, porque deixou concretizar aquilo que o diabo colocou no coração deles. Tanto que Pedro diz: por que deixar Satanás encher o teu coração, Ananias? Então, quando a pessoa tem um coração mau, um coração perverso, é porque em vez de ela ouvir a Deus, ouvir o Espírito de Deus, ela dá ouvido ao diabo, ela dá ouvido a Satanás. Eu já vi história de crentes da mesma igreja, deles entrarem em confronto, e o outro sair na frente e armar uma emboscada, para poder matar o irmão de igreja. Quer dizer, o diabo bota aquele mal, sabe? A mesma ira que colocou em Caim, a mesma falta de amor que estava em Caim, a pessoa fica tramando, fica pensando como que vai fazer. São tramas diabólicas, são pensamentos malignos que Satanás coloca no coração das pessoas. Você está entendendo, meu amado? Diz amém. Louvado seja Deus. Então nós vemos dois homens, tanto Davi quanto Ananias e Safira. Davi ainda Deus teve misericórdia porque poupou a vida dele. Mas Ananias e Safira perderam a vida e perderam a salvação. Porque tramaram, vieram com a mentira e fizeram aquilo que Satanás induziu eles a fazer. Então tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de ruim, nós temos que procurar tirar das nossas vidas. Porque quando você vem para a igreja, você já pensou, você está em casa, pensando todo tipo de maldade, sabe, a mente perversa, toda a perversidade da mente vai para o coração, sabe, o coração mau, o coração maligno. Vem para a igreja, vai adorar a Deus como? Vai glorificar a Deus como? Como que diz que vai servir a Deus?
Não tem como, meu amado, fica difícil. Então o que Deus quer nessa noite, eu sei que nessa hora é difícil dar glória a Deus, sabe? Quando estamos pregando que Deus é contigo, porque Deus é amor, Deus é maravilhoso, e glória a Deus, aleluia, e Deus vai te dar um carro, oh glória, e Deus vai te dar um apartamento, aleluia, mas às vezes ouvir essa palavra é difícil, mas Deus ele está tratando comigo, Deus está tratando com você. Oficina, irmãos, mente vazia, oficina do diabo. Quando Satanás começar a bombardear a tua mente com pensamento maligno, vai ler a Bíblia, vai dobrar o joelho, vai conversar com Deus, vai encher sua mente das coisas de Deus, vai fazer alguma coisa relacionada com Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Então existem várias situações. Sabe, eu conheci, aqui em Maria Ortiz, eu conheci 2 jovens. Eles esperavam a avó ir dormir. Eles ficavam durante a semana matutando, pensando, planejando. Aí quando chegava no final de semana, esperavam a avó ir dormir, pulava a janela, passava pelo telhado e ia para os bailes. Depois, com um tempo, é que a avó foi descobrir que eles faziam esse tipo de coisa. Aí tem a moça, porque na igreja tem crente raposa. Quando eu falo igreja de forma em geral. Porque tem fogo de Deus, fogo do diabo. E Sansão botou fogo no rabo das raposas. Tem crente raposa que tem fogo no rabo. É a palavra pesada, mas isso é a verdade. É fogo estranho. Aí liga pro rapaz, ó, mamãe saiu, papai não está em casa, vem pra cá. Aí o fogo desce. O pau quebra. E depois está dentro da igreja. Às vezes, da mesma forma, o rapaz não tem ninguém dentro de casa, ele aproveita e liga pro amorzinho para casa dele. Aí só Deus sabe o que acontece lá. Mas tudo planejado, tudo premeditado. Tem aqueles que saem de casa e falam, ó, tô indo para casa da minha amiga, tá nada, tá indo para outro lugar. Tem uns que tem a cara de pau de dizer que tá indo para a igreja, e nem na igreja chega, não passa nem perto. Tem pessoas que ficam pensando, matutando, planejando, e muitas das vezes ele faz hoje, faz amanhã, mas um dia quebra a cara. Porque o pai da mentira é o diabo. E tudo aquilo que se planeja e que está relacionado à mentira, um dia a máscara cai. E Deus, ninguém consegue enganar Deus. Amém? Um dia eu estava numa determinada igreja, não vou falar por ética. Nesse dia o pastor falou bem assim, quem quer ser revelado diz amém. Estava eu e outro irmãozinho. Aí todo mundo amém. Assim, pois é, Deus vai revelar hoje. Deus vai revelar o profundo, o oculto, o escondido. E o pastor mandou fechar a porta da igreja. Ninguém entra, ninguém sai. E o pau quebrou. Ele chamou uma obreira. E esse pastor, ele era novo aqui em Vitória, ele não conhecia ninguém. Ele olhou para uma determinada obreira e disse para ela, minha irmã, vem cá, quanto tempo você é obreiro dessa igreja? Ih, tem uns 8 anos, pastor. Pois é, minha irmã. Deus me revela que você mora numa casa de 2 andares. A escada que vai para o andar de cima, ela é agarrada com o muro do teu vizinho. E o seu vizinho ainda não deitou com você na cama, porque ele respeita teu marido e você não. O Espírito de Deus me revela que você fica imaginando, você fica pensando como é que você vai fazer para atrair a atenção dele. E ele respeita teu marido e você não, que por você já tinha pulado o muro para ficar com ele dentro da casa dele. E era obreira dentro da igreja. E a igreja toda ouviu isso e o pastor não voltou atrás. E disse, a partir de hoje, você não é mais obreira nesse ministério. É sério, meu amado, é coisa séria. Sabe, camarada, às vezes, ele está na sala ou está no quarto,
e fica pensando, fica imaginando, sabe, pensamentos ruins, pensamentos diabólicos, fica imaginando tanta coisa, até pensamentos negativos, sabe? Tem um homem que às vezes ele vai trabalhar e ele fica pensando coisas ruins da mulher. Para ele, a mulher está chifrando ele, a mulher está botando galho nele, está saindo com outro homem, e aí não tem nada disso acontecendo, mas são pensamentos malignos. Eu conheci um rapaz que ele falou assim: olha, pastor, eu tive que jogar meu celular fora. A mulher ligava 24 horas, eu não trabalho, a mulher ligando: ô bem, como você está? Olha, eu ouvi uma voz de mulher aí do teu lado. Não é não, meu amigo que fala fino. Não tem mulher aqui não. Mas na mente da mulher, o marido não estava no trabalho, o camarada trabalhando. Sabe o que deu nisso? O casamento acabou. O amor que ele tinha se transformou em ódio pela mulher. E não tinha como reconciliar. Porque ninguém aguenta uma coisa dessa. Uma mente ruim, maligna, ficando imaginando coisas más. E aí é desse jeito, meu amado. O que tem de crente dentro da igreja? Marido que não confia na mulher, mulher que não confia no marido. Irmão de igreja que não confia no outro. E tem aqueles que a gente aconselha: ó, não vai, não é de Deus, ele teme e vai. Não faz porque Deus não está no negócio, ele teme e faz. Porque na mente dele já premeditou, já pensou. E principalmente quando é relacionado com o pecado, meu irmão. Sabe, se ele teve alguma experiência que agradou a carninha dele, fez a carninha dele tremer, não adianta nem você falar que Deus falou. Ele vai bater o pé e vai fazer, porque a carne dele pede. Aí fica dia, semana, talvez mês, imaginando como que vai ser. Esquece de quem é Deus, esquece que na igreja tem profeta de Deus, esquece que tem o inferno e que tem o céu. Ele esquece de quem ele é. Porque a carne dele, ele fica imaginando, fica pensando, fica meditando, fica esperando, a carne treme, esperando a hora de acontecer aquilo que a mente está imaginando. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí depois que concebe, que permite acontecer aquilo que ficou ali planejando, um planejamento que não tinha nada de Deus, aí fica todo jururu, todo para baixo, às vezes já cometeu o mesmo pecado 10 vezes, aí vem a cara de pau: pastor, eu pequei, mas pecou em quem, minha irmã? Naquela mesma coisa. No mesmo pecado, no mesmo erro. Porque não aprende, não consegue temer a Deus, não consegue ter pensamentos bons, não consegue guardar a palavra, viver a palavra. Porque o coração é podre, porque a mente é pecaminosa, não consegue se livrar, se libertar do mal. Mas tem aqueles que conseguem resistir, amém? Tem aqueles que conseguem vencer. Oh, louvado seja Deus. Sabe, a mulher de Potifar dormia pensando em José. Ela dormia pensando nele. Talvez ela ficava pensando: um dia eu pego ele. Um dia ele vai cair na minha rede. E teve um dia que ela estava só com ele. Por várias vezes ela tinha tentado e não conseguiu, mas um dia ela estava só e disse: é hoje. É hoje que eu pego ele, é hoje que o negócio acontece. E quando veio para cima dele, ele disse: olha, o negócio é o seguinte, porventura pecaria eu contra o meu Deus? Ele, como homem, talvez ele teria desejo por ela também, mas o amar a Deus, o obedecer a palavra de Deus, o esperar na promessa era mais alto ao coração de José. Porventura pecaria eu contra o meu Deus? José resistiu à mulher de Potifar. Você está entendendo? Diz amém. E tem pessoas que não conseguem resistir, meu amado. Que tipo de pensamento pervertido ou maligno às vezes passa na sua mente?
Sabe, tem pessoas que talvez estão aqui hoje, se você for fazer o que sua mente anda pensando, você pode cair e nunca mais se levantar. Ou se naquela hora que você está ali fazendo aquilo que você pensa, o diabo vir tirar a sua vida. Então, irmãos, é muito triste. O que Deus ele quer é que nós reconhecemos que Ele é Deus. Ele quer receber nossa oração. Ele quer receber a nossa adoração. Ele quer receber a nossa glorificação, o nosso louvor. Ele quer receber as nossas ofertas. Mas para isso Ele quer que nós tenhamos o quê? Pureza de coração. Procurar limpar as nossas mentes. Como é que você vai limpar a tua mente e limpar o seu coração? Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando vinha setas e os pensamentos maus, eu repreendo no nome de Jesus na minha mente, não, Satanás, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é continuar pensando, matutando, não, é repreender em o nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Como está o teu coração, meu irmão? Deus tem aceitado a tua oferta? Deus tem aceitado o teu sacrifício? Por mais que Satanás tenta te bombardear com pensamentos malignos, será que algum dia você cedeu a ele, você fez o que ele colocou no seu coração? Sabe, são tantos pensamentos malignos. Tem pessoas que colocam veneno numa caixa de bombom e mandam para uma pessoa, mas antes dele fazer isso, ele ficou pensando, premeditando aquele mal. O outro, para tirar a vida, para ele fazer uma emboscada, ele fica premeditando como vai ser. É tanta coisa, se eu for falar que é tanta coisa que o diabo coloca às vezes na mente, no coração da pessoa. Mas Deus ele quer que nós tenhamos um coração puro. E se de alguma forma Satanás tentar, ou se ele até chegar a entrar na mente, na mesma porta que ele entrou, ele vai ter que sair. Porque a tua mente ela tem que estar possuída por Deus. Por mais que ele até ache alguma brechinha, na sua mente ele não vai ficar. Porque o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, o teu coração tem dono, que é o Senhor. Você pode aplaudir a Deus? Aleluias. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. No Efésios capítulo 4, versículo 24 a 27, diz: E vós revestivos do novo homem, que é segundo Deus, e criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Irá, qualquer um pode se irar, mas no momento da ira você fica planejando mal, pensando mal, desejando mal. O que está na tua mente Deus está vendo. Irá qualquer um, isso é coisa do ser humano. Se irar não é pecado. O pecado é você dar lugar à ira e dar lugar ao diabo quando você está irado. Você está entendendo a palavra de Deus? Diz amém. Sabe, teve uma pessoa que a diferença em arrependimento, quando a pessoa se arrepende e quando a pessoa tem remorso. Judas era um dos 12, vocês conhecem a história de Judas.
ele viu os milagres, ele viu as maravilhas, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas Judas já andava com seu coração cheio de maldade, com a sua mente cheia de perversidade. Antes da ceia, da celebração da ceia, Judas ele vai até o templo, ele procura ali o chefe dos sacerdotes, e ele diz para eles que iria entregar Jesus. Se você quiser olhar na sua Bíblia, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar a eles. Ouvindo-o, alegraram-se e prometeram-lhe dar dinheiro. E pensava como o iria entregar. Quer dizer, a hora oportuna para entregar Jesus. Ele foi até esses homens e disse: olha, eu vou entregar Jesus para vocês. E eles falaram assim: olha, nós vamos dar dinheiro para você, se você fizer isso. E ele começou a ficar pensando, imaginando como é que ele iria fazer para entregar Jesus. Aí quando chegou lá em Marcos 14, versículo 18, Jesus estava sentado na mesa com os 12. E quando Jesus vai lá partir o pão, que ele vai celebrar a ceia, disse Jesus: em verdade vos digo, que é um de vós, que comigo come, há de me trair. Um de vocês, um dos 12 que está sentado nessa mesa, vai me trair. Porque quando Judas foi lá se encontrar com aqueles homens para entregar Jesus a eles, Jesus já sabia que Judas era um traidor. Judas já estava sentado na mesa, imaginando como ele ia fazer para entregar Jesus para aqueles homens. Judas sabia que depois da ceia, Jesus ia subir ao monte. Judas já conhecia os lugares em que Jesus ia orar. E quando Jesus subiu ao monte para poder orar, agora vem aqueles homens para prender Jesus. E já estava tudo no esquema: aquele que eu beijar no rosto, esse é Jesus o Nazareno. E Judas beijou Jesus no rosto para mostrar quem era Jesus. E Jesus foi levado. Então nós vimos que Judas sabia quem era Deus, sabia quem era Cristo, mas o coração dele era mau, era um coração perverso. Aí alguns falam assim: por que Pedro foi perdoado e Judas não? Porque quando Pedro pecou, ele não premeditou. Simplesmente quando ele abriu a boca e disse: Senhor, se tu morrer eu morro contigo. Jesus falou: olha, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Tanto que quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou, ele caiu em si e veio o grande arrependimento. E Judas não. Você vê que Pedro não foi se matar, porque houve arrependimento. E Judas, ele teve remorso, ele não se arrependeu. Ele foi para a forca. Você pode olhar que a maioria das pessoas que premeditam, que ficam pensando como vai fazer o mal, eles não conseguem se arrepender do mal. Eles têm remorso, mas não conseguem se arrepender. Eles não conseguem se arrepender. E Judas não se arrependeu, ele teve remorso. E foi lá e se enforcou e se matou. Você está entendendo? Diz amém. Marcos 14, 21 diz assim, ó: na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Jesus estava falando essa palavra para Judas, estava falando para a igreja no dia de hoje. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que trai o Filho de Deus. Ai daquele que tem uma mente abominável, um coração perverso, que fica desejando mal, pensando mal para os outros. Ai desse tipo de pessoas, porque na realidade o que Deus quer é que nós viemos ter pureza de coração na presença dEle. Amém, meu amado? Louvado seja o nome santo do Senhor.
Pode aplaudir o Senhor. Quero que você fique de pé. Nós vamos orar por você. Se você quiser abrir seu coração e falar assim: olha, pastor, tanto para mim como o pastor Luiz, como a pastora Elza, só pastor, Satanás fica bombardeando a minha mente, tem coisas que o diabo fica mandando eu fazer, porque tem muita gente, meu amado, que ele peca, e o pecado simplesmente é errar o alvo, né? É sair do propósito de Deus. Mas tem aquele que peca, ele não continua no erro, no pecado. Ele se volta a Deus e Deus se volta para ele. Hoje eu estou falando aqui de pessoas que o diabo fica bombardeando o coração. Às vezes, o casamento não dá certo e a mulher joga todo tipo de praga sobre o marido e passa anos. Talvez a mulher até casa com outro, mas a mente dela fica ali, ó. O diabo fica falando na mente e no coração, desejando mal. A mesma forma é o homem. Quantos filhos, quantos maridos, quantas esposas. O tempo passa e fica aquele fermento na alma, aquela ferida na alma, porque o coração não consegue se libertar. Sabe, a pior coisa é você deitar na sua cama, em vez de... Tem gente que nem dorme, né, pastora? Tem pessoas que não dormem preocupado com algo que tem para resolver, mas tem gente que não dorme por causa a mente que é maligna, fica pensando tanta besteira, pensando tanta coisa ruim, é tanta impureza que vem na mente e não consegue dormir. Mas Deus, Ele quer nos dar sono tranquilo. Ele quer que a gente tenha a nossa alma limpa, o nosso coração puro. Amém? Deus, Ele destruiu o povo na época de Noé por causa disso, porque Deus olhou para o ser humano e o coração do homem era perverso. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, fala sobre isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação ó, dos pensamentos do seu coração era só maldade, continuamente maldade. O homem e a mulher só pensavam coisas ruins, coisas más. E Deus falou: olha, desisti, eu me arrependi de ter feito um homem. A Bíblia fala sobre isso aí, porque a maldade do homem era tão grande, que Deus se arrependeu, mas deu uma chance para Noé, para a família dele. Então Deus, Ele nos dá, no meio desse povo de mente corrompida, de mente maligna, Deus tem nos dado oportunidade para ser puro de mãos e limpos de coração. Quem entrará no santuário de Deus? Aquele que tem suas mãos limpas, aquele que tem o seu coração puro. É esse que Deus quer. Amém? Então, no nome de Jesus, não deixa o mal, não deixa os pensamentos podres ficar vindo à tua mente, prejudicando a tua vida, não. Se firma em Deus, pede misericórdia a Deus. Não deixe que o espírito que se apossou de Caim venha se apossar de você, não. Não deixe a ira, não deixe o ódio, não deixe o desejo de matar tomar conta de você, o desejo de vingança tomar conta de você. Não deseje o mal para ninguém, por mais que você ache que ele mereça, não deseje. Apenas ora por aquele que às vezes você fica pensando ali, pensando. Apenas ore por aquela pessoa e procura ter pensamentos bons diante do Senhor. Amém? Ô Léo, vem aqui na frente. Cadê o Léo? Tá lá fora, Léo? Não, né? Ó, puxão de orelha, rapaz. Provérbios capítulo 6, versículo 14. Aí você conhece a pessoa quando ela tem um coração maligno, né? A perversidade há no seu coração, em todo tempo fica maquinando mal e anda semeando contenda. Camarada imagina uma coisa ruim da pessoa e sai espalhando para os outros, e às vezes não é nada daquilo. Então a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que está relacionado à nossa mente. Amém? Quero ser como criança, Léo. Ô Leves, vem ajudar ele aqui, eu vou estar junto com a pastora e o pastor. Vocês vão vir aqui na frente, nós vamos estar ungindo você. Nós vamos colocar o óleo nas tuas mãos. E você mesmo vai colocar a mão no seu coração, né?
Nós colocaremos a mão por cima da sua e você vai determinar que o seu coração é do Senhor, que a tua mente é do Senhor. Não deixe o diabo usar a sua mente para ficar pensando coisas más, né? Ficar imaginando coisas ruins, ficar premeditando a maldade para alguém ou para você mesmo. Tenha um coração puro no nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência, o amor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar a inocência, voltar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu amor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça-me,
com seus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça, abraça-me, vem nos abraçar, Pai. Abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-nos, Senhor, vem nos abraçar. Queremos sentir o teu abraço, queremos sentir o teu toque, Jesus. Com teus braços de amor. Abraça-me, toca, Senhor, toca, Senhor. Toca, toca, toca. abraça-me, Vamos sentir o teu abraço. com os teus braços de amor. Abraça-me, com seus braços de amor. Todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, todo pensamento que vem para afligir, joga por terra, repreende. Pai querido, restaura a mente, restaura a fé, e que todo pensamento venha ser de vitória, porque tudo já deu certo. Eu abençoo, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, repreende as retaliações, todas as setas do diabo. Pai querido, todo pensamento negativo, joga por terra, e que ele possa crescer, ó Deus, na unção, ó Deus, dos pensamentos celestiais, que o teu Espírito venha se apossar da mente dele. Eu abençoo no nome de Jesus.
Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Primeiro é uma alegria estar aqui mais uma vez, tanto tempo, né, pastor? Glória a Deus. Mas Deus, Ele estava fazendo a obra, Ele continua fazendo a obra, e Ele, aleluia, é o que Ele tem para nós, amém? Eu quero dizer, você é a mãe dele? Você é a mãe dele? Fique mais uma vez de pé, querido. Não revogando o que o pastor falou, que o que o pastor orou está orado. Mas tem que trabalhar muito na vida dele, dando ele muito amor. Existe nele um sentimento de revolta. Isso veio desde a infância. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Pensamentos de revoltas, de morte. Viu? E Deus quer trabalhar na sua vida, você tem que deixar. Para Deus fazer algo, né, pastor? A gente tem que deixar. Deus, Ele tem algo na sua vida, mas você tem que querer. A sua mãe, a gente tem visto no olhar dela o choro, o desespero, o sofrimento que essa mulher está passando. Mas você tem que querer. Você tem que querer sair dessa vida. Tem um sentimento, é o que o pastor pregou hoje, ó. No seu coração maquina as coisas. Você veio trazendo isso, mas Deus te trouxe aqui, filho, nessa noite para te dar a vitória. Deus te escolheu, ainda que o inimigo tenta contra a tua vida, mas não prevalecerá. Depende de você querer ou não servir esse Deus. Não o Deus da sua mãe, mas o Deus que você precisa conhecer. Porque foi decretada a tua morte. Mas Deus, Ele está te dando vida hoje, e vida com abundância. O diabo não está brincando com você. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus, como Davi foi escolhido de Deus. Eu tenho um filho que foi adolescente como você, que mexeu com drogas, mas hoje ele é pai, ele tem 2 filhos. Deus mudou a história dele, e Deus vai mudar a tua história. Você está entendendo? Deus vai mudar a tua história. Mas você precisa de querer. Você precisa tirar isso que está dentro do seu coração, que não está te fazendo bem. Você precisa de se quebrantar e de se arrepender, porque o arrependimento traz libertação. O arrependimento traz cura. Podemos aqui orar, eu, os 2 pastores, com imposição de mão, mas o querer é seu. O querer é seu, o realizar é do Senhor, mas o querer é seu. Você está me entendendo? Por conta das orações da sua mãe, o diabo não te levou, mas a intenção dele é te levar. Mas Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo na tua vida. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus tem algo na tua vida. Pede ao Senhor todos os dias: Senhor, arranca do meu coração toda essa mágoa, esse ressentimento. Não é de Deus esse sentimento. Não é de Deus para a tua vida. Por isso é que te leva a fazer coisas que você nem quer. Às vezes você faz sem querer. Mas o que te leva a fazer essas coisas e ter essa atitude é o que está no teu coração. Que se você quiser e se você escolher hoje, servir ao Senhor, andar no caminho do Senhor, Ele vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Você está entendendo? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, pastor. Em nome de Jesus. Ficamos de pé no nome de Jesus. Estamos encerrando. Amém? Irmãos, o que você ouviu é muito sério, é muito sério. É sério para mim que estou pregando, é sério para você que ouviu. Não deixa, não permita Satanás ficar lançando setas. Repreende isso da tua mente. Não perca a noite de sono com pensamentos maléficos. Dependendo do pensamento, você apodrece a sua alma. Você não consegue cultuar a Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. Simplesmente porque o espírito de Caim está querendo se apossar de você. Às vezes você não consegue matar com uma arma de fogo, com uma arma branca que é uma faca com um pedaço de pau, mas às vezes mata com palavras.
Mata com atitudes. E nós temos que tirar isso de dentro de nós. Abre a tua boca e repete e fala assim, Deus, limpa a minha mente. Purifica meu coração. Fala, Deus, a partir de hoje, me perdoa. Me perdoa, Deus. No nome de Jesus. Por todo pensamento maligno, perverso, pecaminoso, que vem no meu coração. Joga no mar do esquecimento. Porque a partir de hoje, o Senhor vai me dar mentalidade nova, pensamentos renovados. Fala, Espírito de Deus. Levanta a tua mão e diga isso. Fala, Espírito de Deus. Eis-me aqui. Estou aqui. Enche-me da tua presença, para que a minha mente não venha estar vazia, mas cheia de ti. Que eu possa todo dia, toda hora, pensar coisas boas. Porque eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio. Mais uma vez fala, porque eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio. Assim, o meu coração vai estar cheio de Deus. Mais uma vez, o meu coração vai estar cheio de Deus. Agora fala assim, Satanás, no nome de Jesus, eu desfaço, rejeito, repreendo tudo aquilo que falei, que premeditei e que realizei, pecando contra Deus. Assim, você, Satanás, não terá poder ou autoridade sobre essas coisas. Porque Jesus já me perdoou. Porque eu me arrependo de ter pensado essas coisas, ou por ter praticado este mal. Fala, eu me arrependo no nome de Jesus. Eu me arrependo no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, fala assim, eu vou sair com o coração renovado, com minha mente renovada. Assim, a ferida que estava na minha alma, que me fazia pensar tanta maldade, essa ferida, ela já não existe mais. Ela foi tirada, ela foi arrancada. Fala, no nome de Jesus, foi tirado. Louvado seja Deus. Para encerrar, só vou ler aqui Marcos 7, de 20 a 23. Presta atenção. E dizia, Jesus falando, o que sai do homem é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos os males procedem de dentro do homem, por isso que contamina o homem. Então, quando a mente é perversa, o coração é mau, você está contaminado. Mas você estava, se você crê, você estava, você não está mais. Porque eu creio que Deus vai te dar força para vencer toda a seta do adversário. Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, cada família, cada lar. Aquele que entrou por essas portas enfermo, segundo a tua palavra, está sendo daqui curado, restaurado, de enfermidade física ou espiritual. Restaura este lar, restaura essa família, restaura esse casamento, restaura, meu Deus, este homem, esta mulher, e que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida de todos, em o nome de Jesus, amém?